Vamos colocar uma CPI aqui, porque você falou que até setembro ia estar todo mundo vacinado. Metade. Grupos de risco, todos os grupos prioritários. Metade, vamos lá. E aí até setembro. Passou setembro, quem paga o churrasco é você. Não me esqueci. Boa. Vamos para Brasília, então? Já até cortou o assunto. João Pedro Melo. Mas é esse assunto, não é? É CPI por CPI, vamos para quem importa, né? Lógico, Vamos Brasília. ver o que está acontecendo lá. João Pedro Melo, quem está com a gente para falar sobre o depoimento de Ernesto Araújo. Tudo bem, João? Boa tarde. Oi, João. Oi, Aninha. Oi, Joel. Só queria destacar que eu quero ser convidado para esse churrasco quando a gente puder, viu? Mas, olha... com certeza, meu irmãozinho. Pois é, pessoal, mas agora falando da CPI, de fato, aqui do Senado, a gente está tendo hoje o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Ele que começou a prestar depoimento por volta de 10h20 da manhã e tem sido já um depoimento tenso. A gente já tinha falado sobre isso ao longo dessa semana, que seria uma semana movimentada na CPI. Temos o depoimento hoje de Ernesto Araújo, amanhã de Eduardo Pazuello, então é uma semana que promete aqui na CPI. E durante o depoimento hoje, o relator Renan Calheiros lembrou ataques de Eduardo Bolsonaro, do ex-ministro Abraham Weintraub e do próprio presidente Jair Bolsonaro à China. Renan Calheiros questionou os motivos para o Brasil ser tão hostil com o país. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, apontou que não vê hostilidade com a China e que não houve nenhum indício de piora na relação comercial. Antes, no entanto, Araújo destacou que jamais promoveu atrito com a China e que as ações dele não resultaram em nenhum tipo de atraso na vacina. Eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. Houve determinados momentos em que, como se sabe, por notas oficiais, o Itamaraty, eu, por minha decisão, nos queixamos de comportamentos da Embaixada da China ou do embaixador da China em Brasília, mas não houve nenhuma declaração que se possa qualificar como anti-chinesa. Pois é, Omar Aziz, presidente da CPI, chamou a atenção do ex-ministro, lembrando que ele está sob juramento. Quero alertá-lo que o senhor está sob juramento de falar a verdade. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com o embaixador chinês. Tem várias declarações, eu posso ler aqui o seu artigo. Inclusive você faz uma ilusão. A pandemia era para ressuscitar o comunismo, porque deixa as pessoas em casa, dependendo do Estado e uma série de coisas. Quer dizer, na minha análise, pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Pois é, na sequência, o ex-ministro das Relações Exteriores afirmou que, em função de um pedido do Ministério da Saúde, o Itamaraty ajudou a viabilizar a importação de insumos para as farmacêuticas. Questionado pelo relator Renan Calheiros se houve participação do presidente Jair Bolsonaro, Araújo respondeu que sim. Ele também afirmou que, em março do ano passado, tinha expectativa que se confirmaria da eficácia da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Ele também afirmou que partiu do Ministério da Saúde a decisão de aderir à quantidade mínima de doses naquele consórcio, o consórcio COVAX Facility, que vai trazer aí vacinas aqui para o Brasil. E continua o depoimento, né? Continua lá o Ernesto Araújo aguardando para responder. Na verdade, está falando agora ainda o senador Otto Alencar. Desde que a gente abriu aqui o programa, o senador está formulando uma pergunta para o ex-chanceler. Exatamente. Ô, João, o Pazuello também deve ser ouvido nessa semana, né? Já tem essa data? Confesso que não me lembro. Era amanhã, né? Tá firmado? Essa data está firmada? Tá sim, Joel. Vai ser amanhã mesmo o depoimento de Eduardo Pazuello, mas a gente lembra que a gente tinha uma certa confusão ao longo da última semana, se ele ia falar, se ia ficar calado, como é que ia funcionar essa questão, e aí saiu aquela decisão do ministro Ricardo Lewandowski que permitiu, de fato, que Eduardo Pazuello permanecesse em silêncio quando achasse que não deveria responder as perguntas dos senadores. Mas a assessoria dele já disse que ele vai responder algumas perguntas, mas não vai produzir provas contra si próprio. Então a gente, claro, tem que aguardar esse depoimento que está marcado para amanhã. Deve ser também um depoimento longo e ele deve ser questionado sobre principalmente a questão da falta de oxigênio na região amazônica, né, que gerou bastante problema ao longo do ano passado, e também aí essa questão do medicamento, a cloroquina, né, se houve alguma orientação do presidente da República ou de quem foi a orientação para a produção e também para que esse remédio fosse utilizado no combate da Covid-19. Claro, a gente tem que esperar esse depoimento esse que está marcado para amanhã. Agora, será que esse Ernesto Araújo apagou aquelas postagens que ele fez no passado? Que ele se manifestou várias vezes contra os chineses pela internet, né? Ele fez algumas postagens. E o que ele está dizendo agora aí na CPI, ou o que ele acabou de dizer, vai na contramão
das postagens naquelas ocasiões. Será que ele apagou essas postagens? Aliás, até leram essas postagens na CPI, não foi, João? Ele pode ter apagado também. Você ouviu dizer alguma coisa acerca disso? Mas nada que um print não resolva, né, João? Porque não tem problema nenhum do cara mudar de opinião. Né? Ele falar, olha, eu era contra os chineses lá atrás, errei. Só que hoje eu entendo diferente. Hoje eu entendo que os caras são um mal para o mundo, ele pode colocar assim, entendo que eles são um mal para o mundo, mas que eu deveria ter agido de outra forma. Ele poderia se manifestar desse jeito. Né? O pior é o cara negar o inegável, ele negar que ele foi contra os chineses naquela época, né? E que a contrariedade dele pode ter agido. Por isso, aí que está o X da questão. O chanceler agir de forma contrária, por exemplo, aos chineses, ele poderia, naquele momento, atrapalhar o envio de vacinas, de insumos, essas coisas todas que nós sabemos muito bem. Há pessoas que acreditam que não chega a esse ponto. Tem gente que fala, olha, eu não acredito que os chineses deixariam de enviar vacina ou matéria-prima para o Brasil por conta de uma fala oficial, uma fala de alguém do governo. Né? Eu respeito esse posicionamento, mas eu acredito de forma contrária. Eu acredito que eles podem atrasar um pouco, só para mostrar força, mostrar o poder de fogo, sabe? Fala, vamos esperar um pouquinho, é uma empresa privada que vai enviar, mas nós sabemos que o governo ele tem um controle geral da nação. Né? Um governo ditatorial como é o governo chinês, ele tem o controle geral das empresas todas, inclusive a Sinovac, que é responsável por enviar insumos, por exemplo, para o Butantan. Então eu acredito que pode haver, sim, uma movimentação a fim de atrasar, não impedir o envio, mas atrasar. Fala, dá uma seguradinha, só para os caras entenderem que nós temos um poder de fogo, que nós temos condição de negociar e nós queremos ser respeitados. Né? Eu penso assim e, é claro, respeito quem pensa de forma contrária. E esses posts todos que foram feitos pelo próprio Ernesto Araújo, que vão na contramão do que ele disse até agora aí na CPI, ô João? Pois é, Joel, você falou a respeito dessa questão, né, desses posts. Realmente muitos deles já foram printados, vamos dizer assim, e estão inclusive nos arquivos ou nas mãos de senadores que participam dessa CPI. E essa questão, obviamente, vai ser usada contra o ex-chanceler. A tendência é de que ele responda por esses posts, por essas questões na internet, até porque muitos dos posicionamentos, a gente tem que lembrar também, posicionamentos oficiais do governo, inclusive, são feitos através da internet. Então, tudo isso pode servir de prova, de fato, para essa CPI. Inclusive, alguns desses posts já foram citados hoje na sessão da CPI, a tendência é de que continuem sendo citados na elaboração de perguntas por parte dos senadores. Então, há um desgaste com relação a isso, e isso também é uma tendência de que esse depoimento vai demorar bastante ao longo do dia de hoje. Claro, a gente segue acompanhando também aqui na capital do país. Uma outra coisa, ô Joel, que foi dita aí, o João pode falar também sobre isso, foi que há uma discussão sobre a posição do Brasil no COVAX Facility, né, aquele organismo internacional que é administrado pela OMS, isso aí, para distribuição de vacinas. E o Brasil aderiu à intenção de receber 10%, né, das vacinas. E havia uma possibilidade de dobrar isso. E nessa CPI, o Ernesto Araújo falou que a decisão foi do Ministério da Saúde, colocou no Pazuello, né, João? Foi isso, Ana. Ele falou a respeito dessa questão, disse que o que foi, vamos dizer assim, adquirido pelo Brasil foi o mínimo proposto pelo COVAX Facility. Tinha a oportunidade de repente, adquirir um pouco mais de vacinas por esse consórcio, mas o Ministério da Saúde optou por não fazê-lo. Isso ele falou com todas as letras, citou inclusive o ex-ministro Eduardo Pazuello. Então essa questão pode gerar mais uma munição para perguntas amanhã ao ex-ministro. E a tendência é que eles também falem a respeito dessa questão de vacinação por conta da compra das vacinas mesmo que demoraram muito. A gente sabe dessa questão da Pfizer, né? Tivemos o depoimento na semana passada, que foram 5 ofertas que o governo não aderiu. Então tudo isso também vai gerando munição para que essa CPI continue fazendo perguntas aí, então, aos ex-ministros. Hoje, como a gente já disse, a vez de Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores. Isso aí. Com certeza, todo mundo tem o direito de pensar qualquer coisa, né? Mas você, principalmente quando é um servidor público, estratégico dentro de um governo, você não deve se manifestar da forma com que você pensa, né? Nós temos muitas intenções no dia a dia, né? A gente tem as nossas vontades. Por exemplo, um cara que é casado, né? Passa uma mulher bonita. O cara olha para a mulher bonita e pensa em trair a esposa dele. Isso é errado, né? Mas ele está só no pensamento. Agora, se ele avança e trai mesmo a esposa, aí ele está agindo de forma errada.
Ele pensou errado e agiu errado. Agora, só no pensamento você pode criar muitas coisas ali, né? Eu estou querendo dizer que esse cara ele poderia pensar do jeito que ele quisesse, mas a manifestação pública tinha que ser de um jeito diferente. Até mesmo por isso que ele está sendo acionado lá, até mesmo por isso que ele foi requisitado na CPI. Né? E essas reações por parte de gestores, principalmente por parte do governo federal, acabam afetando sim o dia a dia. Não adianta querer falar que não afeta a política internacional, porque afeta sim. Nós temos chineses aqui que têm contato direto com o governo chinês lá na China e que repassam essas coisas todas. Fique sabendo, nós vivemos em um mundo globalizado em que a notícia corre rapidamente, mas há pessoas aqui no Brasil, infiltradas ou não, com esse objetivo de repassar, reportar tudo que está ocorrendo aqui. Joel, né? Não dá para ser tão ingênuo também a ponto de acreditar que você pode falar qualquer coisa e que essa qualquer coisa não vai ter reação nenhuma. Joel, não somos nós escrevendo no Twitter, nem o João. Exato, É o responsável pelas relações internacionais exteriores do Brasil, né? Exatamente. É outra coisa. Por isso que o cara foi requisitado lá. É um cargo de muita responsabilidade. Uma responsabilidade altíssima. Né? Isso aí mexe com a vida de todo mundo. Mexe com a vida do povão. Uma ação besta de um cara como esse mexe com a vida de 210 milhões de brasileiros. Né? Eu não sou um cara tão ingênuo e não acredito, sinceramente, que a fala dele não atrapalhe de forma alguma a negociação internacional. Eu acho, me colocando no papel dos chineses, né, eu não deixaria jamais de enviar, mas seguraria. Falava, não, vamos esperar um pouquinho só para o cara sentir o drama. Né? Assim que ele sentir o drama, eu mando os insumos, assim como eles vão fazer agora no final desse mês. É uma porcaria isso? É uma porcaria depender desses caras. Né? Melhor seria se a gente não dependesse deles de jeito nenhum. Mas, infelizmente, somos dependentes. Assim como eles dependem da gente. Né? Nós temos que enviar alimentos para eles e eles agora têm que enviar insumos e tantas outras coisas. Há uma dependência mútua. Mas, de todo modo, nós temos, sim, uma certa dependência deles. É a pior coisa do mundo, aquilo que eu falo sempre aqui, quase todo dia. A pior coisa é depender dos outros. E quer queira, quer não, isso é uma arma biológica. Né? O fato de você ter uma vacina na mão, ter insumos na mão e você poder enviar para o mundo inteiro, você tem uma arma na mão. Uma arma entre aspas. É uma arma biológica. Né? Porque isso aí pode ser monetizado. Isso aí é claro que acaba levando recursos para a China, como leva recursos também para a Índia, que é um outro grande exportador de insumos e também de vacinas. Ô, João, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você. Vai tomar um café que o pessoal entrou numa pausa lá no Senado, João. Exatamente, entramos numa pausa agora. Valeu, pessoal. Um grande abraço, bom trabalho a todos. Abraço, deixa o João queridão. tomar um café, coitado, porque essa transmissão aí, esse depoimento vai longe. Você pode até pensar, Ana, que esse vírus tenha sido criado em laboratório, né? No caso do Ernesto aí. Ele pode até pensar, mas ele não pode falar isso. Entrar no papel que era exigido dele, né, João? Eu posso pensar. Mas eu acho irresponsável expor isso. Né? Tudo que você expõe sem que haja uma prova é irresponsável. Para você acusar, para você apontar, você tem que ter pelo menos um respaldo. Há um cientista aí que eu me esqueci o nome dele, que ele disse que esse vírus foi criado em laboratório sim. Só que ele não acredita que ele tenha sido propagado, que ele tenha sido criado e tenha escapado, né? E se multiplicado da forma com que a gente conhece muito bem. Só que há outros cientistas, tão gabaritados quanto esse, que dizem que não, que o vírus não foi criado em laboratório. A própria OMS, né? Exatamente. Então há pontos de vista distintos, mas você pode idealizar, acreditar no que você quiser.